Olá, eu sou o Rafael Brandão, sou oncologista clínico do Américas. Tenho a honra de estar aqui com a Mariana, minha colega do Américas, onde a gente vai discutir pela primeira vez uma live no Medscape em português, diretamente aqui de Chicago. E a gente vai discutir os principais estudos, Mari, os principais trials, o que foi apresentado nessa ASCO. Eu confesso que para mim essa ASCO me surpreendeu. Eu não sei para você, eu estava um pouco achando que não ia ter tantas novidades assim, vamos dizer assim. Achei que nós encontraríamos muitos estudos mostrando os benefícios, por exemplo, como nós já vimos ano passado, aconteceu muito isso em imunoterapia, que o benefício permanece, mas eu não achava que nós iríamos encontrar estudos que fossem realmente nos deixar aí mais motivados e, sem dúvida alguma, levar mais esperança aos nossos pacientes. O que é mais interessante da ASCO, que eu vejo, talvez não tanto aqueles estudos que são positivos, que mudam a nossa prática clínica, mas o quanto a ASCO não abre a nossa mente para as novas perspectivas do tratamento do câncer, né? Cada vez mais a gente está conhecendo a doença e a gente, obviamente, no futuro temos mais opções de tratamento, né? E os pacientes estão vivendo mais, estão vivendo melhor, estão ficando curados com muito mais frequência. Exato. E o tema dessa ASCO, eu acho que foi fantástico, medicina de precisão. E dá para a gente começar discutindo um pouco, para falar um pouco, para deixar isso como dar só uma atração para os nossos telespectadores, mas na verdade a gente vai discutir as sessões plenárias no final, um pouco do meio para o final, mas eu achei que foi muito interessante os estudos da plenária, realmente foram estudos de medicina de precisão. A gente pode começar falando, por exemplo, lembrando do TAILORx, depois o estudo Carmena, onde a gente falou um pouco onde a gente viu em câncer de rim, a nefrectomia citorredutora e o estudo de pulmão. E é claro, teve o estudo também de rabdomiossarcoma, a gente vai falar um pouquinho disso. Vamos começar, Mari, discutindo um pouco de pulmão, sobre pulmão. Como é que está o cenário hoje para câncer de pulmão? Ficou realmente muito personalizado, né? A gente agora... O que acontece? Assim, o que a gente tinha até muito pouco tempo pacientes com PDL1 maior do que 50%. A gente tinha já disponível o uso de pembrolizumab isolado ao invés da quimioterapia, que é um tratamento bem menos tóxico, né? E isso eu estou falando para aqueles pacientes que não têm a mutação driver, que seriam candidatos a drogas orais, né, com tratamentos com inibidores de tirosina quinase. Então, esses pacientes que não vão usar inibidores de tirosina quinase, a gente solicita o PDL1 maior que 50%, pembrolizumab isolado, menor quimioterapia. E aí veio a mudança, né? Na plenária foi apresentado o Keynote 042. Ele foi um estudo apresentado por um brasileiro, né, Dr. Gilberto Lopes, que é conhecido nosso, né, colega nosso, e teve participação de mais de 100 brasileiros também nesse estudo, né, mais de 200 pacientes da América Latina, que é um achado muito interessante, né? E esse estudo, ele na verdade tentou ampliar o uso do pembrolizumab para pacientes PDL1 maior do que 1%, né? Se antes a gente tratava de 20 a 30% dos pacientes com imunoterapia isolada em primeira linha, estendendo isso, a gente vai estar tratando aí cerca de 70% dos pacientes com um tratamento bem menos tóxico, que é a imunoterapia, né? E o que esse estudo mostrou que ele foi positivo, é uma opção de tratamento, né? Tratar esses pacientes com pembrolizumab, sem dúvida isso vai mudar a nossa prática clínica. Mas, nesse contexto, também surgiram outros estudos nas sessões orais de pulmão, que a gente tem que olhar em conjunto, né? A gente já tinha o resultado do Keynote 189, que é um tratamento de combinação com imunoterapia pembrolizumab com quimioterapia para histologia especificamente não escamosa. E a gente viu que esse estudo foi positivo em todos os subgrupos, independente do PDL1. Então, provisoriamente, houve aí uma despersonalização, né, do tratamento do câncer de pulmão e veio a ideia da gente poder fazer químio junto com imuno em todos os pacientes. E aí, agora foram apresentados outros estudos também nesse mesmo cenário. A gente teve o Empower 150, que também mostrou uma outra droga, que é o atezolizumab, no mesmo contexto desse Keynote 189. E a gente teve mais 2 estudos para histologia escamosa, que foi o Empower 131 e o Keynote 407. Todos eles para histologia escamosa e não escamosa. Então, eu posso fazer essa combinação para todos os pacientes, né? Agora, o que a gente tem que fazer é personalizar, né? Primeiro, eu queria realmente, eu acho que foi importante você enfatizar, e eu realmente me sinto muito orgulhoso do Dr. Gilberto, é um grande amigo, um estudo fantástico desse, liderado por ele,
realmente é um motivo de orgulho para o nosso país. A minha dúvida é a seguinte: é importante dizer que no Brasil nós não temos a aprovação de quimioterapia associada à imunoterapia. Mas no mundo, vamos supor que nós tivéssemos. O que você faria num paciente? O PDL1 ainda seria importante para você? Sem dúvida alguma. Por exemplo, um paciente... É claro que assim, tem outros marcadores aparecendo, né? A gente teve a apresentação também de outros marcadores, teve o Checkmate 227, que falou um pouco sobre a carga mutacional, né? O Tumor Mutation Burden. E olha que interessante, o Checkmate 227 esse ano, eles apresentaram uma coorte de PDL1 menor do que 1%. Tá? Eles viram que nesse subgrupo de pacientes, se você tinha PDL1 baixo, mas com Tumor Mutation Burden alto, você poderia usar, inclusive, só nivo, combinação de nivo com IP, que isso é melhor do que eu fazer nivo com químio. Então, isso é uma personalização. Sim. Né? E nesses pacientes, outra questão que é interessante também, os pacientes que tinham PDL1 menor do que 1% e tinham TMB baixo, né, o Tumor Mutation Burden baixo, eles não se beneficiaram tanto assim, né, do uso da imunoterapia. Então, a gente vai ter no futuro alguns outros marcadores para a gente utilizar. Mas um paciente câncer de pulmão metastático, não tem mutações conhecidas, PDL1 maior do que 50%. Eu posso utilizar o pembrolizumab isolado ou a combinação, né? Se aquele paciente que tem um volume alto de doença... Talvez se eu preciso de resposta... Se eu preciso de taxa de resposta, eu acho que a gente pode pensar também na combinação. Não preciso de taxa de resposta, pembrolizumab isolado é uma opção. Eu penso como você. E individualizar, né? Performance, a gente sabe que não é um remédio... É um tratamento isento de toxicidade. Exatamente. Cada vez toxicidades mais diferentes, mais distintas. Isso eu vi alguns relatos nessa ASCO de imunoterapia de uma forma geral, cada vez aparecendo mais toxicidades que não eram conhecidas por nós, né, pelos estudos. Sim. O Keynote 042 teve uma taxa de pneumonite de 8%, que não é desprezível. Então, assim, a gente tem que lembrar, né, principalmente tumores de pulmão, a gente tem que lembrar dessas toxicidades. Mais alguma coisa em pulmão, Mari, que te chamou a atenção? Dessas questões, o que mais chamou a atenção foi a imunoterapia mesmo, né? O que eu achei interessante, teve um estudo também do Empower 150, foi o único que incluiu uma coorte de pacientes que tinham mutação EGFR-ALK, tá? E nesse subgrupo de pacientes também houve um benefício. Se esses pacientes já tivessem usado o TKI em primeira linha, eles teriam o benefício de depois utilizar a combinação, no caso, que foi do estudo de platina, taxane, bevacizumab e atezolizumab. Então, antes a gente reservava a imunoterapia para esses pacientes mais para o final. A gente fazia químio, reservava a imuno no final, porque a gente sabe que esses pacientes não respondem muito bem. A gente teve até esse ano, Imunotarget, um trabalho falando que esses pacientes realmente não respondem bem à imunoterapia isolada. Mas talvez se a gente trouxer a combinação de imuno com químio para o começo, talvez seja uma boa alternativa também. Eu também acho. Eu gosto de fazer uma analogia um pouco com melanoma e a gente acha, eu acredito também nessa forma. Tem uma pergunta aqui para você, Mari, perguntando de um colega médico, que sem dúvida é uma dúvida muito pertinente, uma excelente pergunta. Falando de imunoterapia, que é uma coisa extremamente nova, esses remédios são via oral ou intravenosa? Esses remédios são intravenosos. O que a gente tem de medicamento oral ainda é para inibidores de tirosina-quinase, né? A gente ainda tem também de medicamentos já aprovados, assim, em segunda linha de câncer de pulmão metastático, mas imunoterapia, tratamento venoso, né? A ser feito uma aplicação a cada 2 ou 3 semanas, dependendo da droga que a gente escolhe. Fantástico. Maravilha, Mariana. Vamos falar um pouquinho de gastrointestinal. Vamos conversar um pouco sobre os tumores gastrointestinais. Eu acho que nós tivemos uma novidade importante, que eu acho que é Practice Change, é mudança da nossa prática. A gente tem uma pergunta, antes de entrar em gastrointestinal, ainda fazendo um paralelo, uma pergunta de um colega nos questionando quando que essas medicações estarão disponíveis no Brasil ou se já está disponível. Bom, no Brasil, imunoterapia já é disponível, já é uma realidade. O que nós não temos ainda disponível para pulmão é a associação de imunoterapia. E nesse cenário do PDL1 menor do que 1%, nós também não temos essa aprovação na primeira linha de pembrolizumab. Nós temos 2 remédios, que é o nivolumab e o pembrolizumab, que nós utilizamos em câncer de pulmão e que nós temos aprovados, mas não exatamente nesse cenário qual foi apresentado no estudo agora, e não temos associado em combinação com quimioterapia ainda. Acredito que é uma questão de tempo, sem dúvida alguma, os órgãos regulatórios vão analisar isso.